Vamos lá, então. Parando a nossa música aqui. É, Antes de iniciar, deixe-me passar algumas informações iniciais é, em relação à nossa agenda. Toda segunda-feira, então, nós temos a live de Direito Penal, a nossa aula de Direito Penal, aqui por meio do Instagram. As lives em que eu disponibilizo um material antecipadamente. Lá na bio existe, então, professor Rigueto, seja bem-vindo. Lá na minha bio, então, eu deixo um link para que você acesse o material. Um abraço, professor Rigueto, e tenha, então, acesso a esse material prévio para acompanhamento das nossas aulas de Direito Penal lá na segunda-feira. De cada 15 dias, ou na quinta ou na sexta. Grande abraço, professor Luiz Eduardo Rigueto. Participei, sigam o professor Luiz Eduardo Rigueto, que tem aulas fantásticas também no Instagram, e as lives dele. Eu também, ou na quinta ou na sexta, também não é, trago, como o professor Rigueto faz, trago algumas pessoas, notadamente da área jurídica, para discutirmos temas que são importantes a todos nós, temas do dia a dia, né? Nós trabalharemos aqui aqueles temas que efetivamente nos trazem na prática, durante o nosso exercício, né, do nosso mistério, seja como delegado, seja como promotor, seja como advogado, né, aquelas mazelas que nós enfrentamos, que muitas vezes não estão lá nos manuais. Então, na segunda-feira, aula de Direito Penal, né? E na quinta ou na sexta de cada 15 dias, nós teremos aqui também um bate-papo com esses qualificados convidados que eu trago a vocês, como é o fato de hoje, né? Hoje nós teremos, então, aqui um bate-papo com o doutor Tiago Krejic. Doutor Tiago, que advogou, adentrou também aos quadros da Polícia Civil como delegado, foi meu colega de academia, né? Somos contemporâneos aqui da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina. Entretanto, ele acabou retornando à advocacia, ou seja, tem a nós uma experiência e tem aqui vivências que são importantíssimas em relação ao tema que trataremos, né? Porque falaremos hoje da advocacia na fase policial. Muitos, né, nós temos contato com muitos advogados nesta fase policial e as dúvidas são imensas, não é? As formas de procedimento, as formas de proceder, tanto do advogado quanto do delegado de polícia, são diversas e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Professor Tiago, seja muito bem-vindo, meu grande amigo Tiago, né? Advogado Tiago, né? Eu sei que tu também tens lá no seu Instagram várias aulas, várias lives lá, e muito boas, né? Esclarecendo vários pontos. Por esse motivo, o denomino professor, advogado e ex-delegado Tiago. Seja bem-vindo, meu Obrigado, amigo. Marcelo. Muito obrigado. Me ouve bem aí? Ouço bem, sim. Tá. Bom, muito boa noite a todos, né? Como meu grande amigo Marcelo aí, contemporâneo de Acadepol, já fez uma breve introdução aí à minha pessoa. Exerci a advocacia por aproximadamente 8 ou 9 anos antes de ingressar na Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Nós somos do mesmo concurso. Exercia o cargo de delegado aqui, principalmente no estado de Santa Catarina, na região oeste do estado, Abelardo Luz, Chapecó. Tive passagens também pelo meio oeste ali na região de Fraiburgo. E após mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos aí de exercício do cargo de delegado, optei por retornar à advocacia, né, que sempre foi minha grande paixão. E atrelado a isso, né, também tenho uma especialização no direito ambiental. Geralmente é um tema que o pessoal já na faculdade tem um pavor muito grande, né? Eu sempre gostei dessas coisas que todo mundo tem medo, né? E hoje eu estou enfrentando também um MBA na USP, na parte de agronegócios, porque em relação à advocacia, tanto do direito ambiental, né, quanto do agronegócio, você envolve uma grande
gama de disciplinas, desde o direito penal, principalmente na parte de delitos ambientais, crimes econômicos, bem como na parte do direito administrativo, autos de infração ambiental, que tem aplicação subsidiária tanto do direito administrativo quanto do processo penal. E hoje estou com o escritório aqui em Chapecó, atuando também na parte criminal. E acho que é isso, né? A breve introdução. Hoje eu conversando É isso, com... Tiago. Hoje eu Exato, trouxe... Tiago. O Eu que tu apresentei os falou temas hoje, aqui para o Marcelão, né? Falei para o Marcelão que hoje vamos cutucar a ferida, né? Vamos mexer, exato. como diz na minha terra, né? Eu sou originário da Bahia, né? Vamos cutucar a casa de marimbondo. Vamos botar o vespeiro para sair de casa. Então, a É isso intenção é aí, justamente a gente professor. trazer esse tema, né, que é o objeto dos meus vídeos, justamente aquilo que a gente não encontra nos manuais, né? Principalmente quando se fala na parte do inquérito policial. Porque você pega o inquérito policial, você pega as principais doutrinas de processo penal, ele vai te dizer ali o funcionamento do inquérito policial com base no Código de Processo Penal. Mas em relação a essa leitura da parte prática, né, do que realmente acontece, dessa visão, dessa experiência, que a gente, né, que eu principalmente, você que exerce o cargo de delegado, sabe como que é e como é importante ao advogado ter esse conhecimento, né? É Então, exatamente isso, Tiago. Muito obrigado pela sua introdução e notadamente, tu nos trouxe aqui algo importante. Falávamos ontem, eu falava com o professor Rigueto, justamente dessa interdisciplinariedade que deve haver no conhecimento do advogado. Muitos pautam-se efetivamente na lei. Não é? Então, um jurista, é um legalista, porque ele conhece a lei e acaba desconhecendo outras áreas do conhecimento sociais, mas áreas efetivas de conhecimento mais amplas que podem auxiliá-lo no momento do inquérito policial, conhecer, como no seu caso, a especialidade do direito ambiental, né? Como se dá, quais as causas, como efetivamente no mundo do ser, não é? As relações humanas elas acontecem e levar isso ao inquérito policial. Né? Então, isso é de extrema, é de fundamental importância. Enfim, que nós, então, hoje, falaremos desta fase policial. E eu quero, Tiago, já te fazer uma pergunta inicial. Acho que ela pode sim iniciar nosso bate-papo. Você esteve, que nós não vamos usar aqui até uma retórica que eu não acredito ser correta, mas é que nós ouvimos muito isso. Né? Você esteve dos dois lados, como se tivesse lado a ser defendido, não é? isso. Eu, particularmente, adoto uma posição que o inquérito, desculpe de antemão falar isso já, mas que ele tem uma dupla função. O inquérito não serve para simplesmente indiciar, mas também para mostrar que não há elementos para indiciamento. Ou seja, ele busca a verdade dos fatos e não efetivamente indiciamento de alguém, né? Porque isso está ainda né, naquela visão geral. Mas a visão geral da sociedade. A minha pergunta é, com essa experiência de estar, não é, inserido na instituição policial e agora na advocacia, qual, nesse sentido, qual foi a sua principal mudança em relação à visão do inquérito e do procedimento investigativo? Em relação ao que você já apresentou aí, o inquérito, eu concordo plenamente contigo, né? O inquérito, eu sempre, quando eu exerci o cargo de delegado, eu sempre parti do pressuposto que a mera existência do inquérito policial já causa um estigma social na pessoa muito grande. Então, eu sempre tive uma cautela muito grande, simplesmente no despacho de instauração do inquérito, porque eu já sei o abalo emocional que aquilo pode causar dentro de um ser humano. Então, essa visão do inquérito eu sempre tive, tanto quando exerci o cargo de delegado, como
atualmente do outro lado, né? Aqui na advocacia. Agora, infelizmente, né, a gente tem que ser sincero, e essa não é uma visão partilhada por muitos que atuam na fase do inquérito policial, principalmente os órgãos de persecução pública, né? Não estou falando só da polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, seja o próprio GAECO, quando conduz essas investigações criminais. Existe sim, isso é notório, né, essa sanha do punitivismo, a necessidade de você buscar um indiciamento, ou na verdade você primeiro se convence da autoria e da materialidade do fato e você conduz toda aquela sua investigação buscando essa finalidade. E no nosso ordenamento processual, né, infelizmente o nosso Código de Processo Penal, eu costumo dizer que ele é uma coxa de retalhos, né, porque em determinado momento ele é inquisitivo, em outro momento ele é inquisitivo acusatório, às vezes ele é acusatório e às vezes ele é ditatorial, então ele não se decide, né? Ele é um verdadeiro sofá-cama, né? Faz as duas funções, mas não é boi, nem como sofá, nem como cama. Então, e a gente vê diversas legislações, tivemos o pacote anticrime agora, que tenta mitigar esse problema, mas realmente, ao invés de solucionar, acaba criando novos problemas, novos conflitos. Mas a grande preocupação que eu tenho em relação ao inquérito policial, não só o inquérito policial em si, né, mas a atuação do advogado na fase policial. Eu converso, né, quando eu estava na polícia, eu conversava muito com os colegas e agora na advocacia eu converso também muito com os colegas advogados, né? Antes eram os colegas delegados e agora os colegas advogados. E eu vejo que existe, principalmente em relação aos novos advogados, aos recém-formados, que existe um receio muito grande quando se chega na fase policial, que é a primeira fase da persecução penal. Por quê? Porque ainda existe justamente essa vontade tão grande de buscar um indiciamento, seja por parte do delegado, seja por parte dos investigadores, que a partir do momento que se passa para essa atuação do advogado na delegacia de polícia para acompanhar esse inquérito, seja os policiais ou os delegados, por vezes eles veem o advogado como se fosse a outra parte. Ou, sendo bem sincero, é o inimigo que está ali para dificultar o meu trabalho. E, na realidade, o inquérito policial não é isso, né? O inquérito policial, ele está buscando a verdade. E o advogado, ele está ali justamente para buscar a verdade. Porque a advocacia criminal moderna hoje, não estamos quebrando esse estigma que é defensor de bandido. Na verdade, não é isso. Nós somos defensores dos direitos fundamentais. O que a gente quer é que o indivíduo ele seja responsável desde que se obedeça às balizas da lei. Então, você conduzir determinados procedimentos buscando esse indiciamento, buscando essa sanha acusatória ao arrepio do que determina a Constituição Federal e o próprio Código de Processo Penal, eu entendo que não se trata de uma conduta válida, né, dentro de um Estado democrático de direito. Isso me dá uma preocupação muito grande, e é uma preocupação muito grande dos advogados recém-formados, porque eu já conversei com advogados que eles dizem que têm medo de entrar na delegacia de polícia, porque uma delegacia de polícia não é um ambiente receptivo a um advogado. Se eu for ao fórum hoje e eu quiser vista de um procedimento, hoje a maioria dos procedimentos são físicos, são eletrônicos, mas digamos que eu, como advogado, vou me dirigir ao fórum para consultar um procedimento físico. Eu chego num determinado local, eu tenho uma secretaria que vai me orientar. Geralmente, se eu preciso falar ou não com o juiz, eu sou previamente noticiado. Eu tenho ampla liberdade para adentrar aos locais do fórum. Eu consigo ter uma receptividade do servidor dentro do atendimento. E isso é um tipo de coisa que se não visualiza nas delegacias de polícia. Porque as delegacias de polícia, quando veio a nossa Constituição Cidadã, a própria polícia teve que se adaptar a essa nova realidade. Porque a gente vinha daquela época dos delegados calça curta, de época de que os presos eram torturados dentro de delegacias.
Então, vem a Constituição Cidadã, vem a Constituição de 88 e chega para todos esses policiais e diz que a partir de hoje, tudo que você fez, você vai ter que fazer diferente. E você não tem uma mudança cultural imediata. Isso é algo, e as próprias doutrinas da Polícia Civil, seja da Polícia Civil ou da Polícia Militar, isso era algo que os próprios professores da Cadepol, quando a gente conversava, eles diziam, a adaptação da polícia ela é uma entidade morosa. E ela é muito resistente a coisas novas, a novidades. Então, a estrutura que tinha, o aparelhamento estatal que tinha nessas delegacias é o mesmo até a presente data. Então, hoje, se eu chego na delegacia de polícia, considerando as que eu trabalhei, você tem, em regra, que é aquela mesma estrutura em todo o estado. Você tem o local de registrar boletim de ocorrência, você tem os cartórios, você tem a sala do delegado, você tem as celas e você tem a sala de investigação. Eu, como advogado, quando eu adentro na delegacia de polícia, o que acontece? Se eu chego na recepção, geralmente aquela recepção seja um terceirizado ou policial, ele está ali registrando o boletim de ocorrência de alguma vítima. Então, quando eu já vou buscar uma informação, eu já tenho que interromper um trabalho, porque ele está ali registrando um boletim de ocorrência, ou eu aguardo o registro do boletim de ocorrência para pedir uma informação, ou eu tenho que interromper o policial no que ele está fazendo para pedir uma informação. Isso já cria uma resistência no atendimento. Pois bem, disso eu sou conduzido para o cartório do escrivão. O escrivão, em regra, está com o inquérito até o teto, né? Salvo algumas delegacias que têm um volume menor de procedimento, mas, em regra, a mesa do escrivão não tem espaço nem para colocar um copo. Eu peço para visualizar um inquérito policial e esse inquérito policial me é fornecido. E onde que eu analiso esse inquérito policial? Porque eu não tenho nenhuma mesa para colocar um procedimento para que eu possa, com tranquilidade, efetuar a análise desse procedimento. Isso quando não existe a própria resistência, seja do delegado ou seja do escrivão, em fornecer o inquérito policial. Porque essa situação era tão grave, e ainda é, que a própria nova lei, né, de abuso de autoridade teve que criminalizar a conduta de violar a prerrogativa do advogado. E isso é algo que acontece até hoje. Até hoje eu converso com colegas delegados que eles me perguntam, porque hoje existe o receio, né, de estar respondendo a essa violação de prerrogativa. Às vezes o colega me pergunta, você acha que se eu fizer isso eu estou negando acesso à investigação? E eu sempre respondo, mas para que você quer fazer isso? Você tem que dar vista ao advogado. O inquérito policial é um procedimento, claro, o sigilo dele não é referente tirando ali a súmula do STF, em relação às diligências em andamento, mas em relação ao advogado do investigado, não adianta você ficar criando empecilho. Você tem que dar essa vista da forma mais fácil possível, porque na realidade o advogado não está ali para criar dificuldade. Ele está ali para... Quer falar? Desculpa interrompê-lo só, mas é que é algo muito importante. Só quero pontuar isso que tu falou anteriormente ali, Tiago, que é justamente esta mudança gradativa de pensamento que vai se renovando aos poucos, porque as polícias, sobretudo a civil, ela se renova muito lentamente. Então é que tu falou mesmo, eu tinha lá o delegado calça curta, eu tinha delegados que tornaram-se delegados pela ascensão, que é proibida após a Constituição de 88, e que não possuem efetivamente um conhecimento técnico como os delegados que adentraram posteriormente a isso. Um exemplo, não é? Somos nós que entramos posteriormente, tu volta para a advocacia, tem um conhecimento técnico disso, e realmente é isso que você fala. Eu já tive colegas me perguntando, eu posso, no momento do interrogatório, deixar com que o advogado faça as suas perguntas também? O advogado pode acompanhar, veja, algo de alguém que está há muito exercendo a carreira e que efetivamente demonstrou uma falta de conhecimento de uma matéria que é muito simples, muito fácil, não é? Se você está estudando, se você está buscando se aprimorar também. Só deixa eu pontuar aqui, porque é o que tu falou efetivamente, o que eu também vislumbro
quando conheço o trabalho de certas delegacias. Hoje, eu sou titular da DPCAM aqui, Caçador. Até no passado, estava na Delegacia de Polícia da Comarca, e eu sempre tive uma boa relação com advogados, sempre, sempre. Fui agente de polícia também, tinha, porque acredito, né, tenho a convicção de que ele também está lá exercendo um papel fundamental, é isso que a Constituição o alça também, né, como uma pessoa, né, um cara fundamental para a justiça, né, e eu, particularmente, adoto muitas vezes alguns procedimentos que são até criticados, de o advogado fazer um pedido, ele vai me fazer um pedido de vista do procedimento, do auto, ou ele quer cópias, me solicita cópias, digo, eu forneço o e-mail da minha administração, da meu administrativo, para que ele faça um e-mail simples, logicamente, ele vai lá se identificar, e eu remeto o PDF a ele, facilitando muito mais do que hoje, com não é toda essa modernidade, você praticamente dispensa o papel, fica muito mais simples. Mas isso é da visão de cada um, do respeito à prerrogativa de cada um, por óbvio, como você falou, né? E atendendo sempre a nossa função, que é uma função social. Né? Passou-se aquele... Nós temos que superar aquele tempo em que trabalhar, né, junto à persecução, no início da persecução, era colocar um óculos escuro na cara, a arma na cintura e fazer cara feia e dizer que aqui eu não forneço nada. Eu acho que isso é um pensamento que deve ser superado, sim, né, porque nós temos que entender que a função nossa é uma função social e somos servidores também. Exatamente, Marcelo. Leu praticamente os meus pensamentos, né? E essa mudança de visão, isso já é algo que está acontecendo, né, gradativamente, citando, né, mais uma das peculiaridades. Isso, eu tive essa experiência recentemente, numa delegacia aqui de Santa Catarina, porque eu não adentro na delegacia dizendo que eu já fui delegado, né? Até porque eu me identifico normalmente como advogado e estou lá exercendo a minha função. E até hoje eu não acredito que existe esse tipo de coisa, do delegado realizar 2 inquéritos policiais. O que ele mostra para o advogado e o que ele realmente está conduzindo. Então, eu compareci na delegacia, eu conheço, exerci, eu sei como é que é a cor da capa do procedimento, eu sei que tem que ter a portaria, eu sei que tem que ter o termo de autuação, a pessoa vai lá e me entrega um calhamaço de papel totalmente desordenado e me diz que aquilo é um inquérito policial. Então, é um tipo de coisa que não se admite mais, né? Inclusive, isso, a própria reforma do Estatuto da OAB, atrelado à reforma da lei da abuso de autoridade, também caracteriza a responsabilização criminal da autoridade policial, que a partir do momento que se solicita essa vista desse procedimento, esse procedimento é manipulado para estar falseando a verdade ao advogado, né? E isso ainda é uma conduta, infelizmente, adotada. Então, eu ainda espero, né, porque do ponto de vista, se você pensar o que eu estou vendo hoje da legislação, o nosso direito ele está caminhando cada vez mais para o processo criminal americano. E eu vejo isso como uma coisa muito boa. Só que boa para todo mundo. Por quê? Porque, primeiro, se torna gostoso de trabalhar, porque o jogo se torna interessante, né? Eu gosto muito da doutrina ali do Alexandre de Moraes, que ele trata o processo penal com base na teoria dos jogos. E a partir do momento que você está jogando, aquilo se torna algo gostoso e divertido de se fazer. Então, no sistema processual americano, que é algo que ainda tem essa cultura aqui no Brasil, inexplicavelmente, né? A gente tem essa dicotomia de que a polícia é uma coisa e o Ministério Público é outra. Como se ambos não fossem componentes do Estado que tem a finalidade de realizar a persecução penal. Então, até hoje, a gente tem esse dogma do elemento de informação, que a ilegalidade que ocorre no inquérito policial não contamina a ação penal. Como é que você pode admitir
em pleno 2020, que um órgão do Estado policial pratica a ilegalidade e você blinda aquilo dentro de uma ação penal. Isso não é possível, né? Então, principalmente... Doutora, é isso, perdão, só, mas é assim, nós aqui muito convergentes, nossos pensamentos são convergentes nesse sentido, porque quando nós lembramos lá do 155 do CPP, que nos diz, né, nos preleciona que o juiz não poderá sentenciar, né, usando o advérbio lá, exclusivamente com base nos elementos informativos, né, mas os elementos informativos servirão de base à sua convicção. Nós temos que entender que o que efetivamente acontece, e vamos aqui usar, eu gosto de usar o termo do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é o direito penal baunilha, vamos deixar de lado esse direito penal baunilha, e vamos admitir que, apesar de ter a característica de dispensável, o inquérito policial é uma peça fundamental na persecução. E a partir do momento que eu violo direitos fundamentais, a partir do momento que eu violo as prerrogativas do advogado e acabo realizando elementos informativos ou provas também, cautelares, antecipadas, enfim, isso dificilmente será alterado na ação penal. E aqui é que me causa até uma espécie, quando eu vejo que o advogado ele não está inteirado ou não se preocupa com o inquérito policial. Mas isso é o que eu ouço de cada 10 advogados, 9 me dizem, eu ignoro o inquérito policial. O inquérito policial é mera peça de informação. Eu só vou me preocupar quando receber a denúncia. E ele está totalmente equivocado. Porque a denúncia é o espelho do inquérito policial. De cada 10 denúncias que você pega, 9,8 vão estar com a íntegra do inquérito policial, lastreando a denúncia. Todas as testemunhas que são arroladas pelo Ministério Público são identificadas no inquérito policial. Então, o inquérito policial te dá o desenho da ação penal. Como eu já vinha dessa experiência, quando eu atuava como delegado, né, como eu já vinha dessa experiência da advocacia, então eu já sabia o que colava, o que não colava, né, quando ia para o processo, eu tinha uma preocupação muito grande em fazer um bom inquérito policial. Porque um bom inquérito policial deixa muito fácil a atuação do Ministério Público em fase processual. Seja para denunciar ou para não denunciar, né? Exatamente. Então, eu tinha essa preocupação de você apresentar um bom procedimento carregado de elementos de informação, né? E com base naquele seu juízo de convencimento e de autoria e materialidade, deixa o trabalho do Ministério Público muito fácil. Então, vou dar um exemplo para você do que eu vejo que eu via quando eu estava na polícia e que eu vejo agora aqui na advocacia. Investigação do artigo 33, tráfico de drogas. Como que é a regra, o basicão, a receita de bolo? Faz-se um boletim de ocorrência na delegacia, noticiando a existência do tráfico de drogas. Exclusivamente com base neste boletim de ocorrência, se representa por uma busca e apreensão. Sabe-se lá por que o juiz defere essa busca e apreensão. As polícias se dirigem para aquele endereço, encontram pouca quantidade de droga, retornam à delegacia e efetuam o flagrante do artigo 33, com base no relato dos policiais, e isso vai para a fase processual. Infelizmente, ainda tem juízes que condenam sem um único relatório de investigação. Olha a possibilidade que se tem de efetuar um bom inquérito policial para você dar até uma garantia àquele indivíduo de não estar imputando uma prisão de um tráfico de drogas que ele não praticou. Eu atuei muito ali na CPP e eu recebia, aqui na CPP de Chapecó, eu recebia praticamente diariamente esses flagrantes de tráfico de drogas conduzidos pela Polícia Militar.
Então, essa situação é muito complicada, porque não, eu percebia visualmente que nos policiais que eles não têm a noção de que aquilo ali você vai estar imputando uma pena de pode chegar a 10, 12, 15 anos a uma pessoa ser um único elemento de informação que caracterize a traficância. Você só tem um boletim de ocorrência, uma busca e apreensão e pouca quantidade de droga. Então, você com a vivência, um advogado, quando pega um procedimento desse, é muito fácil de você trabalhar o procedimento para buscar a desclassificação para o artigo 28. Agora, quando eu tinha uma investigação do tráfico de drogas, o que eu fazia? Desse BO eu já partia para a representação? Óbvio que não. Eu fazia campana, coletava vídeo, coletava imagens. Eu passava, às vezes, 2, 3 dias monitorando os veículos, batia a fotografia dos veículos com as placas e, alinhado com a polícia militar, eu fazia a polícia militar abordar aquele veículo logo quando saía da compra. Então, eu apresentava o relatório de investigação com filmagem, com a identificação dos compradores, o boletim de ocorrência de cada comprador que foi naquele local, com o respectivo TC do artigo 28 de cada usuário, apresentava todo aquele elemento de prova para pedir a minha busca e apreensão. Quando eu me deslocava para lá, dava o flagrante de tráfico e como que o advogado defende uma coisa dessa? Doutor, sabe que isso é muito interessante que tu fala, porque eu penso da seguinte forma. Eu procuro conduzir o meu inquérito policial buscando o máximo de elementos informativos e provas possíveis, não é? Sem pensar primeiro, de prima ratio, em suprimir algum direito fundamental, uma busca, uma interceptação, uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Por quê? Porque eu procuro, antes, não é, ter mais elementos. E se eu tenho um procedimento mais bem estruturado, eu posso permitir que o advogado vá lá e veja e tenha acesso aos autos. Por quê? Porque até ele, na verdade, vai se convencer, e vejo muitos, né, convencendo-se que efetivamente eu vou defender, mas sei que o meu cliente, com base nesses inquéritos, será condenado. Será condenado. Ou seja, eu trabalho com o fim e não com o meio. O que eu observo hoje também muito é isso. Se pede uma preventiva, se pede uma interceptação, uma busca, não é? Do ponto de vista externo do inquérito policial, já há uma punição social, nós sabemos disso. E o pior, que muitos não lastreiam sequer uma denúncia. Então, é isso que me preocupa. Alguém pode dizer assim, não, mas tu estás criticando a própria atuação da sua instituição? Não, da instituição não, mas nós sabemos que existe ainda esse resquício, né, de me tornar, então, o protagonista da investigação. Né? Inclusive, a lei de abuso de autoridade proibiu a exibição do corpo daquele suspeito, né? Seja réu suspeito, indiciado ou não. Isso causou uma indignação muito grande a muitos que eu não vejo sequer motivo para não gostar disso. Eis que somos seres, nós somos indivíduos que devem agir de forma impessoal em nome do Estado, e eu não tenho prêmio qualquer por isso. Eu executo a minha função porque eu sou um agente apto àquilo e recebo, inclusive, para a função, sem que ela fosse aqui, né, motivo de se externar na mídia, para que tenhamos uma repercussão muito maior com base na mídia. E em relação também a essa instauração, hoje a própria lei de abuso de autoridade criminaliza, no artigo 27, a instauração de uma investigação, de um inquérito policial sem o mínimo de indícios de autoria e materialidade. Né? E só que o que me causa o que me causa espécie efetivamente nisso é que alguns agentes estatais
eles acabam negando a aplicação de uma lei que é, na verdade, né, que se constitui o mistério dele, a obrigação dele de ser legalista. Até eu falei para o professor Luiz Eduardo Rigueto que eu já fui chamado, inclusive, de um tom pejorativo de legalista. A mim foi um orgulho, a mim não veio de forma pejorativa, mas foi um elogio. Por quê? Porque a minha obrigação é ser legalista, agir conforme o ordenamento. Né? Então, é nesse sentido é isso mesmo que eu gostaria de ouvir de ti. Né? São essas mazelas que as pessoas acham que não existe mais, essas mazelas do dia a dia, né? Nesse sentido, eu ainda vejo, a minha posição doutrinária é que o inquérito ele é inquisitivo, no sentido de que o réu não é obrigado a estar lá na presença do advogado. Entretanto, a partir do momento em que ele solicita ou que ele aciona o advogado, lógico, guardado sempre a proporcionalidade, o respeito que deve ser recíproco, né? Ele tem direito, sim, de atuar. Ele tem direito de atuar. A Lei 13.245 de 2016, que alterou lá o Estatuto da OAB, permite que essas prerrogativas, ao meu ver, ampliou um pouco as prerrogativas. Sim. E nós temos que estar também conhecendo isso para deixar que todos atuem. Eu te faço um questionamento, Marcelo. No nosso concurso, as prerrogativas da OAB foi ponto do edital? Você teve alguma aula na Cadepol referente às prerrogativas do advogado na delegacia de polícia? Eu não tive. Nenhuma, né? Algum escrivão e algum agente de polícia teve qualquer ensinamento acerca das prerrogativas do advogado dentro da delegacia de polícia? Ou seja, isso não é algo incentivado pela própria instituição. Então, praticamente de cada 10 vezes que eu vou na delegacia, 8 eu tenho que informar que eu posso atuar sem procuração pelo Estatuto do OAB. E eu não tenho que informar isso para o escrivão, não. Eu tenho que informar isso para o delegado. Porque ele quer me impedir de atuar porque eu não tenho procuração. Então, isso é... eu tenho... Eu ministro aula de processo penal e eu sempre brincava com meus alunos na sala de aula nesse sentido. Eu lançava a eles uma pergunta, justamente assim, você hoje quer ter lá vistas de qualquer procedimento policial, você tem que apresentar, sim, a procuração correta. Todos dizem que sim. Né? Nós sabemos que o inquérito ele tem duplo sigilo. Ele pode ter um sigilo gravado pela autoridade policial, no caso em que, havendo uma ponderação de interesses entre intimidade e o princípio da publicidade, sobretudo quando eu tenho lá questões que envolvem menores, né, crianças, vítimas, hoje eu tenho muito isso na minha delegacia, na DPCAM, né? Aí sim, por uma questão de respeito àquela vítima, eu gravo novamente esse inquérito de sigiloso, então é um sigilo especial, e que ele será, sim, nesse caso específico, né, poderá, né, ser, então, o advogado poderá ter vistas desde que apresente a procuração. Mas nós sabemos que, de regra, o sigilo não alcança o advogado, salvo a súmula 14 do STF, não alcança. E é óbvio que nos causa, não é? E eu falo, não pela classe, mas por mim, né, uma certa tristeza em saber que muitos sequer têm conhecimento, né, e por falta de orientação, ou de estudar também, e que o advogado tem, sim, a prerrogativa de ter, né, vistas dos procedimentos sem procuração. E é interessante que esse tipo de circunstância, às vezes, acaba gerando até uma situação constrangedora ali na atuação do dia a dia, né? Porque hoje eu tenho essa visão que eu não tinha quando eu exercia o cargo de delegado. Por quê? Porque você conhece o dia a dia, né?
você sabe a rotina estressante e você sabe que o trabalho ele tem uma carga negativa que tem um efeito psicológico muito grande na pessoa. Você, associado a isso, você tem a jornada diária, faz-se plantões, às vezes você faz plantão sábado e domingo, segunda-feira tem que estar trabalhando na delegacia, e é óbvio que isso causa, sim, uma consequência psicológica em qualquer policial, seja delegado, seja escrivão. Então, hoje eu percebo que, às vezes, quando eu vou ter esse trato, seja com delegado, ou seja com escrivão, eu só de visualizar aquela pessoa, eu já noto o nível de estresse que aquele ser humano se encontra por conta da carga excessiva de trabalho que ele é submetido. Então, às vezes, uma coisa simples, como essa situação da procuração, de eu simplesmente informar, olha, eu posso trabalhar, eu posso atuar sem procuração na delegacia. Isso já é motivo para ligar o pavio que já está curto, né? E desaguar em diversas situações constrangedoras que acontecem em delegacia, né? Coisas que não deveriam mais acontecer, né? Porque eu acredito que é muito, muito importante você ter esse respeito recíproco, mas eu também visualizo, porque eu já estive ali na pele daquela pessoa e eu sei que o estresse da profissão é muito grande. Então, você, às vezes, conciliar isso, eu entendo que é complicado, mas eu entendo que também não é admissível. Hoje, a gente permitir esse tipo de coisa. Então, são pequenos detalhes que podem ser melhorados, né? E é muito importante, isso eu cito, como você falou, esse traquejo que você tem em dar esse atendimento, em facilitar o trabalho do advogado, em respeitar a atividade dele na delegacia. Isso é reconhecido fora da delegacia, porque advogados conversam entre si. Então, repito novamente que também aqui em Santa Catarina me desloquei a determinada cidade, conversei com 4 advogados, porque geralmente eu procuro me informar, né, com quem que eu vou lidar ali na delegacia de polícia. Todos não falaram bem daquela autoridade policial. E era sempre a mesma coisa. É difícil de se lidar, nega a vista a procedimento, viola a prerrogativa, é desrespeitoso. E o que é que se ganha com isso, né? O que é que isso traz de resultado palpável no inquérito policial, esse tipo de conduta? Isso não comporta. E, na verdade, é muito pelo contrário. O delegado hoje que ainda opta e continua atuando dessa forma, ele só facilita o trabalho da defesa. Então, eu te dou de exemplo essa situação que eu passei. Pô, eu tenho experiência de 4 anos de delegado. Então, eu sei que quando qualquer procedimento que eu vou em delegacia, eu estou com meu celular gravando. Porque eu sei que quando você tem uma violação de prerrogativa quanto à gravação, não tem argumento. Porque se eu digo ali que aconteceu isso e a única testemunha que eu tenho, ou é o investigado, ou é o escrivão de polícia, ou é o delegado, isso me traz uma fragilidade muito grande. Mas quando eu tenho aquilo gravado, não tem defesa. Então, eu participei desse procedimento e eu tenho um delegado praticando uma série de arbitrariedades na condução do meu procedimento. Quando ele trazer esse procedimento dele para a fase processual e eu quiser arguir qualquer nulidade naquilo ali que ele praticou, eu tenho a prova da rainha das provas na mão. Então, isso me dá doutor, uma mas muito grande. é uma situação que infelizmente ocorre, mas que não é também geral. Porque eu vejo assim, cada vez que nós tomamos um tema de forma genérica, generalizando, nós erramos, porque pessoas... eu conversava hoje com o meu escrivão, inclusive, né, e com um estagiário dizia assim, isso é culpa do Estado, nós ouvimos. Não, o Estado é feito de pessoas. O Estado não é um ente autônomo, ele depende das pessoas. Porque na delegacia é ruim. Não, são pessoas que estão lá. Então, esse atendimento às prerrogativas, essa forma de tratar com o advogado, com a vítima, com a testemunha, com o próprio conduzido, acho que à frente disso nós devemos ter a visão de pessoas e não de coisas, não de coisificação. Infelizmente, isso acontece muito com o advogado e também com o delegado, deve ter sentido isso,
porque parece que estão em posições antagônicas, que efetivamente o advogado está preso com seu cliente. Ou, não é? É a visão, não é? Que alguns têm, olha, chegou o advogado e o preso e seu advogado, que são tratados de forma igual, e também no revés, no outro lado da moeda, eu como delegado, também já sofri com atos de advogados que eu fui dando uma permissibilidade comum, normal, legal, e ele, aproveitando-se dessa situação, né, ele começou a extrapolar também o seu direito. Né? Aí eu tive que interromper aquela forma de atuação, inclusive de facilitar, né, acesso aos autos, de conversar com o cliente, que é normal, nós temos que saber que isso tem de ocorrer. E especial porque o nosso inquérito policial está, sim, com essa colcha de retalhos do CPP, que eu também utilizo muito essa expressão, ele está inserido num Estado democrático de direito. Ele tem todas essas raízes fascistas, inclusive, de Francisco Campos, quando, né, em 40, em plena Estado Novo, nós tivemos, então, todas essas leis processuais, não é? Todas marcadas, então, pelo fascismo, enfim, não é? Mas nós temos que tentar adequar os nossos procedimentos ao Estado democrático, aquilo, não é? Respeitando os direitos e prerrogativas, não só do advogado, mas também daquele conduzido, do réu, do suspeito. E quero dizer ainda que quando ouço, respeito enormemente a sua posição também, né? E quando nós falamos aqui, o objetivo não é atingir pessoas, a instituição, ou instituições, ou pessoas, mas é trazer a realidade. Trazer uma reflexão. Com essa realidade, também digo que nós temos ótimos delegados, sim, ótimos advogados, sim, que sabem, que conseguem evidenciar isso e colocar um ponto. O réu está aqui porque cometeu um ilícito, ou suspeito, ou conduzido, está aqui porque cometeu determinado ilícito, mas ele tem direitos e garantias a serem respeitadas. O advogado está aqui às 3 da manhã trabalhando. Ele não está lá passeando no sábado às 3 da manhã, ele está lá trabalhando, merece respeito, sim, sobretudo quando a recíproca também é respeitada, porque, não é, eu não tenho também queixa nenhum, não é, advogado que tenha me ofendido, que tenha sido grosseiro, não é? Lógico, houve, como eu falei, assim, alguns casos isolados de que, de repente, foi se tentando barganhar um pouco mais, mas nunca houve, por nenhum, falta de respeito, né, em relação lá ao procedimento, porque eu também sempre os respeitei. Acho que isso é muito importante. Esse nosso bate-papo é importante por isso. Né? E isso facilita o trabalho dos dois. Exatamente. Isso permite o trabalho fluir até de forma mais rápida. É como você mesmo disse, né? O advogado ele não está ali numa posição antagônica. A função do advogado ali naquela fase, quando ele está ali acompanhando o cliente, ele tem como objetivo principal permitir a condução do procedimento pela autoridade policial dentro das balizas da lei. É só isso que ele está ali para fazer. Ele está ali para garantir os direitos fundamentais do investigado. Ele não está ali para causar obstáculo à investigação, ele não está ali para atrapalhar, né, o trabalho da polícia, ele está ali para realizar aquele procedimento que é necessário e ele está ali como o fiscal da legalidade. Ele está ali, perfeito, justamente para manter, com base em tudo isso. Com respeito, né? O respeito entre as partes é fundamental sempre e ele vai imperar, né? Eu vejo assim, o pedido vem muitas vezes a nós, né, de forma educada, da forma correta também, né, dando-se ênfase ao trabalho policial e a nossa obrigação como servidores é também de servir à sociedade. Né? Mas, Tiago, nós estamos rumando aqui já para o nosso final do nosso tempo de live,
né? Eu quero Tô rápido. primeiramente agradecer. Passar, nós falamos antecipadamente isso, né? É. Nós já estamos aí com 53 minutos de live. É, mas eu quero agradecer imensamente. O tempo é exíguo, né? Por quê? Porque a conversa é boa, porque tu tens muito conhecimento da área, o conhecimento não só teórico, mas empírico, e é isso que falta, né? Nós precisamos, tanto em todas as instituições, nós precisamos que as pessoas tenham efetivamente esse conhecimento do dia a dia, mas que também tenham um conhecimento técnico para que se complemente e nós possamos agir da melhor forma. Então, eu agradeço muito mesmo a tua participação, né? Eu vou devolver-lhe a palavra para que você também se despeça, tenha uma mensagem, algo a quem nos assiste. Fique à vontade. Agradecer a oportunidade, né, que você me deu aí de estar participando dessa live. Não tem uma oratória aí do amigo, né, que já está bem craque aí na condução das lives. Estou participando aqui da minha primeira, mas por isso que novamente agradeço, né, a oportunidade. Agradeço a todos que compareceram aí na nossa live. Deixo como sugestão, né, como o Marcelo disse ali no início da live, eu estou sempre trazendo alguns vídeos voltados a essa prática, né, do advogado ali na fase policial. Tem diversos vídeos no Instagram, porque ali no meu cotidiano como delegado eu percebia que existe, e ainda existe, né, muita essa dificuldade do advogado em atuar ali na fase policial, né? Eu me recordo até de alguns casos clássicos, quando o advogado me ligava para perguntar se existia investigação, né? Então, porque esse é um tipo de coisa que você partir a imaginar que um advogado vai ligar para um delegado para perguntar se tem inquérito policial, mas para você ver a dificuldade que os advogados têm, né? De compreender como o Exato. funcionamento, que é o tipo de informação que não vem nos livros, né? Então, estou sempre trazendo esse conteúdo aí no meu Instagram, para quem quiser acompanhar. E Thiago Thiago Creice, _ ADV. Creice. É, É isso? isso, Underline ADV. isso. Então, sigam o Tiago lá, né, Tiago? Muito obrigado. Né? Sigam o Tiago, tem um material legal lá no Instagram. Né? Eu tenho acompanhado lá, sempre abre uns vídeos, né? E traz pontos polêmicos, pontos do dia a dia. E como a gente falou, não estão nos livros muitas vezes. Nós nos deparamos com situações na fase policial. Por quê? Porque a maioria das doutrinas elas são escritas por promotores e juízes. Hoje nós temos uma renovação também nesse sentido, alguns delegados escrevendo. Né? Isso é muito bom, porque aí ele traz um pouco daquele conhecimento empírico para a obra, nos facilita muito, mas nós não temos efetivamente consolidado alguns temas, e lá no seu Instagram eu vejo, sim, alguns temas excelentes, excepcionais. Né? Então, segue lá quem está nos assistindo aí, segue lá o Thiago, que tem vídeos excepcionais, muito importantes lá para nós, para o dia a dia do estudante, daquele que está na advocacia, bem como de quem estão, os agentes públicos que estão também nesse trabalho da persecução, estão trabalhando com a persecução. Tá, Thiago? Te agradeço muito novamente, muito obrigado mesmo. E já vou deixar aqui, né, uma deixa para que possamos marcar uma próxima live, né, com temas aqui da 13.245. Nós podemos falar também do pacote anticrime, da lei de abuso de autoridade. Eu acho que tu tens muito conhecimento nessa área e será de extrema relevância, né, um bate-papo assim para quem está ingressando na advocacia também. Com certeza. Estou aí à Tiago, disposição. Ok, muito obrigado. Só deixo também informar a todos que essa live ficará aqui no feed, também no YouTube, lá no canal do YouTube, Professor Colasso também ficará lá gravado essa live. Né? Aí, para quem não teve hoje o tempo hábil de assistir ao vivo, né, pode vê-la tanto no feed quanto no YouTube. Professor, um grande abraço. Abração, Marcelão. Tudo de bom para ti aí, desejo sucesso na advocacia. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição, no Oeste.
Ok, um grande abraço. Abração. Disposição aqui também, tá? Pessoal, só então eu quero deixar aqui, só rememorar isso rapidamente para vocês, que é toda segunda-feira nós temos a nossa aula de Direito Penal às 20 horas. Eu tenho primado, então, em enviar um material àqueles que têm a pretensão de participar, então, da nossa aula de Direito Penal. No máximo, até às 14 horas da segunda-feira, eu já envio esse material para que você possa acompanhar a nossa discussão aqui, as nossas lives das aulas de Direito Penal. Então, quem quer ter acesso ao material, é só ir lá na minha bio, tá? Clica lá no acesso do WhatsApp que você vai participar de um grupo para o recebimento do material. E não se preocupem, é só para mandar o material mesmo, não é um grupo com outras conversas. Ele é destinado efetivamente às nossas lives, ok? Hoje, então, foi um dia de entrevistas, eu entrevistei, conversei com o advogado Tiago, o advogado Tiago demonstrou aqui um conhecimento imenso, não é tanto técnico quanto empírico do dia a dia da persecução, ele que já